É muito provável que você que esteja nos assistindo já tenha ouvido falar dos sistemas de alta tecnologia que a Receita Federal usa para monitorar, as transações financeiras, as movimentações dos contribuintes no nosso país. Bom, o vídeo de hoje é sobre isso, mas também como nós contribuintes, como nós operadores do direito tributário, contadores, enfim, auditores, consultores, podemos utilizar e cada vez mais buscar a tecnologia, a inteligência artificial para aplicar na área tributária. Eu vou falar sobre isso e também parcialmente com base em uma palestra que eu assisti da Startse, da Lautech Conference 2020. Para a gente entender a importância da inteligência artificial na área tributária, eu vou comentar alguns dados, alguns deles vocês já conhecem de outros vídeos, mas todos são importantíssimos para a gente entender a necessidade da inteligência artificial. Bom, pessoal, são 27 legislações no Brasil para tributar mercadorias, mais de 5.000 legislações para tributar os serviços. Nos últimos 30 anos foram editadas mais de 360.000 normas tributárias, o que dá em média quase 2 normas tributárias por hora em um dia útil no Brasil. 1.500 horas por ano para se entender como que se paga tributos, para investir ali em auditoria, tecnologia, o que dá 10 vezes o padrão mundial. Primeiro lugar em burocracia tributária no mundo, a nossa posição aqui no Brasil. E então, diante de tudo isso, a gente consegue entender que a legislação tributária brasileira é muito mais complicada do que a gente imagina, como já falei aqui outras vezes. Isso denota aí a importância de se apostar em tecnologia para ajudar a gente ler e entender todas essas informações, porque humanamente, de fato, é impossível. Isso, inclusive, a tecnologia ela é uma ferramenta que ajuda a gente aí a cumprir as ferramentas de compliance, de governança tributária, que eu já falei em vídeos anteriores. Ela está totalmente linkada com isso, E o mais interessante, pessoal, que nós contribuintes, nós operadores da área, precisamos nos atentar, é que a Receita Federal ela já está há muito tempo pronta com essas ferramentas aí tecnológicas. Ela já utiliza o sistema ARPIA, T-Rex, computador HAL, que são computadores aí de alta tecnologia, muitos deles importados, onde o fisco ele consegue acompanhar as movimentações financeiras das empresas, dos contribuintes, acompanha informações públicas aí como aquelas entregues aí às juntas comerciais. Então o fisco ele já está muito avançado, muito pronto nessa área da tecnologia tributária, da inteligência artificial. Então cabe a gente também fazer a nossa parte e buscar essas ferramentas. Vou deixar a notícia aqui, uma que me chama muita atenção, uma ferramenta que o fisco utiliza é o Olho Mágico na área de supermercados. Então esse sistema foi criado para acompanhar se os produtos cadastrados no varejo, no supermercado, eles estão com a sua classificação fiscal correta, ver se o supermercado não está cadastrando ali a linguiça como carne de boi, que tem aí isenção de PIS e COFINS, a carne in natura do boi, já a linguiça não. Então era uma prática muito comum de as empresas registrarem de uma maneira errada para pagar menos imposto, porque a alíquota da carne in natura é menor, por exemplo, tem várias outras situações. Então o fisco, entendendo que é humanamente impossível fazer essa averiguação, se a classificação está correta, desenvolveu esse sistema Olho Mágico, que conforme a notícia aí, facilitou muito a vida do fisco em monitorar o contribuinte. Então, como eu já dizia anteriormente, vou trazer um outro exemplo aqui que é muito legal. Na verdade, legal não tem nada, mas ele é bom para a gente entender essa necessidade da inteligência artificial, mediante todo aquele emaranhado tributário e milhões de regras que é difícil a gente entender humanamente. A Lei número 10.925 de 2004, no seu artigo 1º, fala que fica reduzido a zero as alíquotas da contribuição de PIS, PASEP e o COFINS para o leite, certo? E aí a dúvida que eu levanto aqui, será que esse benefício da lei, essa redução de alíquota, se aplica ao leite de cabra? Bom, antes de mais nada, existe um decreto que é o 30.691 de 1952, que foi atualizado em 2017, o atual decreto é o 9.013, em que ele fala: entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta em condições de higiene de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. O leite de outros animais deve-se denominar-se segundo a espécie
né, de que proceda. Bom, aqui já não fica claro se é só o leite de vaca, né? Mas o que eu quero chamar a atenção para esse artigo 475 desse decreto é produto oriundo de ordenha completa e ininterrupta em condições de higiene de vacas sadias. Pessoal, como que o contador, né, de um supermercado, o contador de uma empresa que trabalha com esse produto, uma distribuidora, vai saber se o leite ele é proveniente de vacas sadias? Né? Olha o quão específica é a nossa legislação tributária, né? Não dá para entender por que tão profunda, né, os seus conceitos, por isso que a gente tem tanta dificuldade de entender um sistema tão complexo, com milhões de normas, né, inúteis muitas vezes. Mas aí é nessa parte que a inteligência artificial consegue nos ajudar, né? E aí teve um processo de consulta de número 11413 que foi feito, e aí nesse processo de consulta ficou ali claro, né, que a redução das alíquotas da contribuição para o PIS, PASEP e COFINS previstas na Lei 10.925 de 2004, no que tange ao leite, ela diz que é aplicável às receitas de venda apenas do leite derivado de vaca, ou seja, o leite de cabra não se aplica, né? E aí pode ser que a empresa, por mais que ela queira fazer da maneira correta, né, ela não saiba que não se aplica ao leite de cabra e coloque lá o leite de cabra, né, incluso ali na tributação. Então a maioria dos contribuintes, pessoal, eles querem fazer da maneira correta, né? Eu tenho certeza que, claro, existem alguns que querem aí se aproveitar das brechas, fazer da maneira errada, né? Mas a maioria quer cumprir a lei tributária, só que não consegue, de tão complicada como ela é, como nesse exemplo que eu dei para vocês, né? De que a gente não sabe, é difícil saber se esse benefício ao leite se inclui aí o leite de cabra. Então é nessa hora que a tecnologia ela consegue padronizar isso num sistema, fazer essa leitura, né, e automaticamente deixar ali claro, né, que se o leite é de cabra com um código específico, ele já vai ser excluído, né, desse benefício aqui. Então é mais ou menos isso, né, nesse sentido que a inteligência artificial muito consegue nos ajudar. E tem mais exemplos. Um outro por exemplo, qual a tributação do açúcar em São Paulo? Mas se você perguntar isso para um contador, né, de São Paulo, ele vai ter que saber qual é a NCM do produto, né, o código, quem está vendendo, se é indústria ou atacado, quem está comprando, varejo ou consumidor. Olhem aí as variáveis, né? Precisa consultar o site da Secretaria da Fazenda, né, o Cefaz de São Paulo, consultar a Receita Federal, né, valores de PIS, COFINS, outros tributos. Então aí, no mínimo 1 hora, pessoal, 45 a 1 hora é o tempo que esse profissional vai gastar, né, para te falar qual é o preço, né, da tributação do açúcar em São Paulo. Com o uso da inteligência artificial, né, isso é um dado que eu estou trazendo aí do Law Conference, da Startse, em torno de 30 segundos, né, um computador levaria para fazer esse mesmo trabalho que um profissional da área levaria 1 hora. Então é dessa maneira, né, que a inteligência artificial aí cruzando dados, né, esses milhões de informações, essas quase 20 milhões de regras tributárias, né, quase 2 milhões de produtos com códigos de barras, né, e aí eliminando essas horas de trabalho aí de forma automática, um sistema ele consegue fazer. Então, mais um exemplo aí da importância, né. Já existe hoje o RPA, que é o Robotic Process Automation, que é um sistema que ajuda na prática, né, a fazer toda essa leitura, de tudo isso que a gente está falando até aqui, né. Então, aí para capturar, né, legislações novas, decisões judiciais, né, atualizadas, e aí conseguir garantir com maior eficiência, né, que a empresa esteja atualizada, é o que o RPA pode fazer. Né, ele pode fazer a contabilização da apuração dos tributos, a validação de obrigações acessórias, conciliação fiscal, registro de notas fiscais, né, gerar guias de forma automática para o recolhimento de tributos, retenção automática de tributos, né, fazer a auditoria dos SPEDs para ver se está tudo correto ali, né, os arquivos que são transmitidos aí digitais, né, para a base da Receita Federal. Então tudo isso, né, o RPA ele pode ajudar a empresa, né? Já existe isso hoje e cada vez mais a tecnologia avança, né? Então cabe a nós aí buscarmos essas ferramentas, né? Às vezes são mais acessíveis, outras nem tanto, mas é um caminho de longo prazo, né? Sempre buscando não ficar para trás quando o assunto é tecnologia, porque como eu disse, o fisco, né, ele já está bem avançado em relação a isso, o contribuinte não pode deixar de olhar para esse assunto. Com isso, nós podemos concluir que tudo que puder ser automatizado, né, deverá ser, né, e será. Já tem vários estudos, né, que demonstram que até 2030 muitas profissões serão extintas. Né, o advogado está dentro desse estudo, o contador, o auditor, o consultor. Né, claro que não de maneira integral, pessoal, não é motivo para desespero, né?
pra gente pensar que a nossa profissão vai acabar, que a gente vai ser inútil no mercado. Não, nada disso. Mas sim pra gente entender, né, essa importância de a gente acompanhar a tecnologia, não insistir em fazer o trabalho manual, né, quando ele pode ser feito de maneira automatizada. Esse profissional sim vai perder o seu espaço, né? Aquele que, né, negligencia a tecnologia. Não, eu quero levar 1 hora aqui para dizer qual é a tributação do açúcar em São Paulo, não importa se um sistema pode fazer isso, né, em segundos. Então, esse profissional sim, né, corre risco, mas a gente, de maneira geral, é só a gente saber, né, que a gente tem que se atualizar, buscar, né, trilhar esse caminho. E eu acho que a tecnologia, eu penso, por mais que ela seja maravilhosa, o toque humano sempre vai ser importante, né, porque muitas vezes nem mesmo a gente consegue entender, né, uma decisão que saiu, a gente precisa se reunir, trocar ideias com outros profissionais para interpretar e dizer, olha, essa decisão significa isso, essa legislação significa aquilo. Então o computador não consegue fazer isso sozinho, ele precisa de um humano lá, né, coletando essas informações e colocando nele, para aí sim, aos poucos, né, sendo utilizada e facilitar a nossa vida no dia a dia.